Bem-vindo a todos e a todas que nos assistem nesse encontro semanal da Comitê Sindical Popular da Rota Bioceânica. Hoje recebemos convidados especiais, a Karine Luciano, que é enfermeira do trabalho, trabalha no Sereste, um grande parceiro na saúde e segurança dos trabalhadores aqui no estado do Mato Grosso do Sul, e a doutora Isabela. Doutora Isabela é biomédica e sanitarista, isso? Isso, exatamente. Falei correto, Isabela? Certinho. Então, bom dia, seja bem-vinda ao Comitê Sindical Popular da Rota Bioceânica. Estamos iniciando hoje com uma pauta muito importante sobre o Dezembro Vermelho e o Dezembro Laranja. E nossos convidados especiais vão falar sobre a saúde pública aqui no estado do Mato Grosso do Sul. Começando cumprimentando a Karine Luciana, seja Karine Luciano. Isso. Seja bem-vinda, Karine, a esse novo encontro sobre essa pauta tão importante que é o Dezembro Vermelho e Laranja, que depois nós vamos passar para a população o que significa essas cores. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos que estão acompanhando o programa. É uma satisfação estar aqui hoje para falar dessa pauta, né, essas ações de prevenção, seguindo o calendário da saúde e principalmente abordar as questões relacionadas ao trabalho, né? Então, o Sereste tem essa pauta de trabalhar com as questões, os riscos ambientais, os riscos que podem interferir na saúde dos trabalhadores, e a gente aproveita as campanhas que já existem, né, propostas pelo Ministério da Saúde, para falar também da ação de promoção e prevenção à saúde dos trabalhadores. Karine, antes da Isabela saudar a todos e a todas, a sigla Sereste, o que ela significa? Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, né? Então, hoje, aqui no estado, nós somos 4 Serestes. Nós estamos no Sereste estadual, né, que organiza a RENASH, que é a Rede Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, mas nós temos também 3 Serestes regionais, um aqui em Campo Grande, um em Corumbá e um em Dourados. Muito bem. Então, acho que aprendemos hoje, reforçando sobre esse trabalho da Sereste, que é muito importante aqui no estado do Mato Grosso do Sul, e a doutora Isabela, biomédica. Doutora Isabela, eu já começo com a curiosidade, o que é essa função biomédica? Bem, bom dia a todos, né? É um prazer estar aqui. Estamos sempre à disposição para falar sobre saúde do trabalhador, né? Então, quanto à biomedicina, é o nome do curso, né? Então, é uma graduação na área de saúde. Ela é recente em comparação com medicina, enfermagem, né, odonto, que são cursos, né, que já vêm de anos, são bem conhecidos, né, pela população. Então, ela tem por volta de 50, 60 anos, é caçula dentro da saúde e foi criada para formar professores dentro da área de saúde, mas hoje em dia tem N áreas. Então, no meu caso, eu sou sanitarista, então trabalho com políticas públicas, no caso, na vigilância em saúde do trabalhador, mas também tem profissionais biomédicos que trabalham com laboratório, né, com exames de sangue, urina, fezes. Tem quem trabalhe com estética, com diagnóstico por imagem, né, com radioterapia, né, com pessoas com câncer, tomografia, ressonância. Então, uma área bem ampla dentro da área de saúde. Importante. E vamos destacar também hoje, na mesa, sobre a importância das campanhas de saúde do Dezembro Vermelho e do Dezembro Laranja. Começando sobre um rápido resumo sobre esses dois temas muito importantes, o Brasil enfrenta um quadro preocupante. O câncer de pele continua sendo o tipo mais frequente de câncer no Brasil, enquanto o HIV, que é o que representa o vermelho, ele diminui a cada ano devido aos tratamentos, né? E a população tem aquela consciência preventiva de se cuidar. Dentro do ponto de vista do HIV, que é sobre o Dezembro Vermelho, qual as formas que o paciente, ou o ser humano, o trabalhador, ele se contamina? Como que ele é o início dessa doença? Certo. Karine. Então, a transmissão, né,
vírus é por meio de relação sexual, acidente com material pérfuro-cortante ou compartilhamento desses materiais, né? E tem alguns casos antigos já de transfusão sanguínea ou transmissão vertical. A transmissão vertical aqui no nosso país já foi extinta, né? Não existe mais devido ao avanço até, né, dos nossos colegas biomédicos e toda a investigação em saúde. Então, hoje existem medicamentos mais eficazes, a prevenção e também o tratamento para que diminua tanto essa quantidade de vírus na rede sanguínea que evite a transmissão entre mãe e filho, né? Então, transmissão vertical quer dizer isso. Uma gestante transmitir para o feto que ainda está em sua barriga, né? E aí, hoje, com esse avanço das tecnologias em saúde, é possível evitar que essa transmissão ocorra. Aí existe também uma tecnologia muito grande envolvida na transfusão sanguínea, onde esse sangue ele é passado, né, por alguns processos para evitar que isso aconteça, inclusive testagens. Então, também é algo assim que quase não ocorre, é muito raro. Mas, assim, a relação sexual sem proteção ou compartilhamento de materiais cortantes, pérfuro-cortantes, aí sim que é o grande gargalo e depende de muita prevenção e a gente faz essas campanhas para que as pessoas se conscientizem, né, do sexo seguro e também do não compartilhamento de instrumentos pérfuros cortantes. Mas, como a gente falou, nós somos da saúde do trabalhar, então a gente precisa dizer quem é os trabalhadores que correm esse risco, né? Então, no caso da transmissão para o HIV e AIDS, são os profissionais de saúde, né? Então, que muitas vezes estão atendendo as pessoas com alta carga viral e pode acontecer um acidente, né, de se perfurar com material contaminado. As profissionais dos sexos, né, que, como eu disse, é transmitido por relação sexual, então ela também é um público-alvo. Os coletores de lixo, principalmente aqueles de lixo recicláveis, que muitas vezes acontece o descarte de agulha de forma inadequada, então ele também é uma população de risco. Então, nós tentamos fazer essas ações preventivas para que esses trabalhadores entendam os riscos a qual eles estão expostos e possam, de forma efetiva, tomar o devido cuidado para que não ocorra contaminação. Isabela, dentro do Mato Grosso do Sul, existem grandes obras, onde há trabalhadores de vários estados do país vêm executar a sua mão de obra aqui no estado e acaba aumentando a população do município. Tivemos um exemplo recém de Riba do Rio Pardo e hoje a cidade de Inocência. E com certeza, com o aumento da população, o risco, né, de doenças transmissível, ele aumentará. Há algum trabalho específico, no caso específico desse grupo-alvo das profissionais do sexo? Sim, atualmente, né, já tem se desenvolvendo, né, pela SESA, Secretaria de Estado de Saúde, uma campanha com todos os setores no município de Inocência. Então, até agora, no início do mês de dezembro, foi uma equipe que se deslocou até lá para poder colaborar com a equipe de saúde municipal. Então, foi feito um trabalho, inclusive, com as profissionais do sexo, né, que acabam sendo uma população de risco, como a Karine mencionou. Então, promovendo a conscientização, o diálogo a respeito dos riscos, a importância da proteção. Também foi realizada ações de vacinação, que nós temos o HIV, mas nós temos também as hepatites, principalmente a hepatite B, né, que aí tem o HPV, então essas doenças que... O HIV não tem uma vacina, né? Mas a hepatite, o HPV tem. Então, para essa população que é de risco, é importante também ter a questão da vacinação, além de testagem também. Então, é uma preocupação, né, para a Secretaria de Estado de Saúde, para nós, como saúde do trabalhador. Então, já está sendo desenvolvidas ações, né, contínuas. Os medicamentos utilizados hoje, Isabela, ele é eficaz? Eles são eficazes, então pessoas que utilizam a medicação da forma correta, né, que possuem o vírus, elas conseguem chegar até o momento onde não consegue se mais transmitir, que a gente fala, né, que é aquela carga viral baixa, né? Então é um pouquinho de vírus só que a pessoa usando a medicação não é suficiente para transmitir. Então, hoje em dia, a gente tem essa possibilidade com a utilização da medicação de forma correta. Mas isso, claro, não vai tirar
né, ou a utilização dos métodos como uma camisinha, por exemplo, né, seria, no caso, a associação dos dois métodos, né? Medicação seria para a pessoa já portadora, né, para que ela não evolua para a doença, que é a AIDS, né? Então, tem a pessoa, ela é portadora do HIV, ela tem a AIDS só quando realmente ela não se trata e tem realmente a doença, né? Então, hoje em dia, a gente consegue que a pessoa não chegue até o ponto de ter a doença fazendo a utilização da medicação de forma correta. Explorando um pouco a parte da ciência, tá? Uhum. Esse medicamento que é utilizado para tratamento, ele prolonga a vida desse paciente? Sim, então nós temos, né, antigamente, quando a doença foi descoberta, né, que nós não tínhamos métodos, né, como se tratar, então a gente lembra que as pessoas faleciam muito rapidamente, né, em alguns anos elas já evoluíam com a doença, né, então realmente hoje, com a questão da medicação, as pessoas conseguem ter um prolongamento da vida, uma vida normal, realmente, assim, né, utilizando da forma correta. Karine, o que é mito, o que é verdade? Sobre o Certo. contágio, né, do HIV, da AIDS. Uhum. Beijo na boca contamina? Não contamina, é mito, né? Então, a gente sabe que os meios de transmissão é só aqueles que eu falei. Então, compartilhamento de talher não transmite, usar o mesmo banheiro ou o banheiro coletivo não faz transmissão, abraço não transmite, né? Então, a transferência da doença, do vírus, é único e exclusivamente por relação sexual ou compartilhamento de instrumentos pérfuro-cortantes. Os demais questões não ocorre contágio ou transmissão da doença, tá? Então, a gente pode sim, como a Isabela bem falou na fala dela, que a pessoa tem uma vida normal, praticamente, sem agravos, não tem mais adoecimentos. Então, se existe o tratamento, existe a prevenção desses dois meios de transmissão, por isso que, como você disse, está diminuindo os casos, né, aqui no Brasil de transmissão do vírus do HIV. Tá? Então, eu acho que isso já tem sido muito falado nas escolas, né, nas redes, mas ainda existem pessoas que têm a dúvida, né? Então, o meio de transmissão, para ficar bem reforçado na mente das pessoas, é único exclusivamente por relação sexual com pessoa contaminada ou uso de materiais, instrumentos pérfuro-cortantes contaminados, tá? Então, é por isso que é interessante a gente fazer a prevenção, mas o demais das coisas da nossa vida corriqueira é normal. Então, você pode continuar convivendo, né? Evitar a exclusão, evitar colocar a pessoa de lado porque ela é portadora do vírus, porque hoje, com o tratamento adequado, ela consegue ter uma vida normal mesmo. Isabela, você acha que dentro da sociedade, desse ponto de vista que a Karine falou, que pode viver uma vida normal, você acha que a sociedade, ela ainda vira as costas ainda para esses portadores de HIV? Há preconceitos ainda na sociedade? Com certeza. Assim, nós evoluímos muito, claro, ao longo dos anos, mas ainda se tem um estigma muito grande, né? Então, muitas vezes a pessoa é portadora do vírus, faz a utilização da medicação certinha, mas ela não tem aquela até abertura de realmente falar, então fica uma coisa muito velada. Então, normalmente ela está bem de saúde, tem vida normal, mas ela realmente vai evitar de falar sobre o assunto que é portadora, porque realmente ainda se tem muito preconceito a respeito. Por mais que a gente tenha acesso a muitas informações, assim como a Karine falou, que realmente com tratamento não tem problema, não se faz a transmissão, utilizando-se os métodos, né, de proteção na relação sexual também, né, como a camisinha. Porém, infelizmente, nós evoluímos, mas ainda se tem muito estigma da pessoa que é portadora do vírus. Isabela, eu tô lendo aqui sobre a AIDS, avanços, né? E a medicina, o tratamento, a parte preventiva, que é muito importante. O Brasil completou 40 anos de resposta ao HIV agora no ano 2025. 40 anos convivendo com essa doença. A eliminação da transmissão vertical, mãe para filho, foi alcançada. Do seu ponto de vista, as políticas públicas aplicadas,
elas contribuiu para diminuir esse índice? Com certeza. É importante frisar também, a gente falando muito da medicação é de graça pelo SUS, né? Então, uma pessoa, ela tem um fluxo dentro da rede de saúde, onde ela vem desde a questão da testagem, né? De descobrir que realmente a pessoa é portadora, ela faz o acompanhamento, nós temos os centros que são os ISTs, né? Que são específicos, né, para essas doenças que são sexualmente transmissíveis, né, como o HIV. Então a pessoa faz o acompanhamento, tem o período certinho para ela retirar a medicação, ela faz exames contínuos para saber se o vírus realmente está baixo no corpo, que não tem o risco de transmissão. E também a respeito da transmissão vertical, é uma notícia que a gente recebe com muita alegria. O certificado, né, para o Brasil de forma internacional é recente. Então, agora, nesse mês específico, que está sendo realmente essa comemoração, que nós, um país, né, não é o primeiro, mas é o primeiro de dimensões continentais que a gente fala. Então, o país com uma população muito grande como o Brasil, que conseguiu chegar a realmente não ter mais essa transmissão, como a Karine falou, de mãe para filho, né, que é a transmissão vertical que a gente comenta. E nós só chegamos a isso realmente pelo foco das políticas públicas, tanto na questão da testagem, claro, da prevenção, da testagem, da disponibilidade dessa medicação direto no SUS, do acompanhamento desses portadores, né? E, inclusive nas mulheres gestantes, né? Que fazem acompanhamento no pré-natal, na rede de saúde, inclui-se o parceiro, né? No caso, o pai da criança também, né? E faz o acompanhamento até a hora do parto para que realmente não tenha essa transmissão. Então, isso é algo muito a ser comemorado, que o Brasil conseguiu chegar nesse patamar de eliminar a transmissão vertical. E essa é uma das principais curiosidades das pessoas, né? Da população. Assim, o portador, ele vai ter filho, o filho vai nascer com a doença. Que é a transmissão, né, a vertical, né? E nós temos que comemorar mesmo. Muito importante. E, lógico, tudo não é alegria, né? Há os desafios, né? Há desafios também na questão da desigualdade regionais e sociais, ainda que dificultam o acesso à prevenção. Dentro do seu ponto de vista, Karine, nas suas visitas dentro das regiões aqui no Mato Grosso do Sul, há esses desafios? Sempre há, né? Então, principalmente como a gente comentou na questão das profissionais do sexo, é uma população vulnerável. Os migrantes também, né, pessoas de outros estados que estão trabalhando aqui no nosso estado, também é uma população vulnerável. Então, a vulnerabilidade vai tanto na questão ao conhecimento, né, ter mais conhecimento sobre o adoecimento, como também ainda algumas questões culturais de que não vou usar o preservativo porque não é confortável, enfim. Então, quanto mais barreiras de vulnerabilidade, existe sim uma dificuldade no acesso. Mas a gente sempre preza, né, dentro do SUS, dentro da saúde, pela prevenção. Mas caso aconteça de existir um ato de contaminação, não tem por que se desesperar, né? Então, o que a gente sempre aconselha é procure de forma imediata uma unidade de saúde, porque aí você pode, sim, tomar outras providências. Hoje, as unidades, né, têm já esse fornecimento gratuito, como a Isabela falou, da medicação. Então, você vai tomar coquetel por algum tempo, um período de dias, para que diminua essa carga viral e você realmente nem, às vezes, soro converte, né? Então, você foi exposto ao vírus, mas você não adquiriu o vírus nem a doença com o tratamento correto, no momento correto. Então, tem que ser de maneira imediata. E isso a gente fala tanto para quem se expôs na forma da relação sexual, como quem se expôs por meio de perfuração, né? Porque o que acontece? Muitos dos profissionais, às vezes, se perfura e não conta, né? Então, existe um risco muito grande por isso. Então, procure imediatamente, se você é um profissional de saúde, procure sua gerência direta, né? Sua chefia imediata, para que seja colocado em prática o protocolo que existe para esses acidentes. Se você é um outro tipo de profissional e foi exposto, ou uma pessoa usuária que, sem querer, entrou em contato, né, com material perfuro-cortante descartado de maneira inadequada, procure imediatamente uma unidade de saúde, porque ainda tem
soluções, né, através de medicamentos e acompanhamento. O acompanhamento é longo, é difícil, mas é possível sim não adquirir a doença, desde que seja feito todo o processo de tratamento no período e no prazo certo. Então, assim, o prazo é curto, então a gente precisa ir imediatamente mesmo. Então, quanto antes você for tomar a medicação, mais chances de não soroconversão você tem. Então, é um alerta que a gente deixa, né? A gente sempre preza pela prevenção, então usar, sim, os equipamentos de proteção, né, individual, né, os EPIs. Então, para um caso dos coletores de lixo, usar aquela luva mais grossa, né? No caso do profissional de saúde, usar a luva, enfim. Para evitar ao máximo, mas se aconteceu o acidente, dentro hoje de tantas evoluções, existe sim uma maneira de tentar ainda não ocorrer a soroconversão. Karine, o Sereste tem um número sobre novas contaminações desses profissionais da coleta de lixo ou esses profissionais na área de saúde? Aqui no estado acontece mais ou menos por ano notificação de acidentes com material biológico, né, que é geralmente por perfil cortante, não é sempre, mas mais ou menos de 1.800 a 1.900 notificações de saúde. A gente sabe que é um número baixo, porém a gente sabe também que muitas vezes as pessoas acontecem e não notificam, né? Então, a gente tem trabalhado para justamente tanto o profissional de saúde, quando alguém chegar na unidade dizendo que foi exposto a um risco biológico, ele preencher a notificação, como também para que as pessoas não ocultem, procurem a unidade de saúde e assim possa-se ter maneiras de a gente melhorar os nossos dados epidemiológicos. E todo o trabalho da Sereste na área preventivo na área de segurança e saúde dos trabalhadores. Sim. Muito importante destacar que essa informação chega nas unidades de saúde. E o Sereste, ele está interligado com o SUS. Tem um sistema integrado a nível nacional, né? Sim. Onde essas informações, a partir da coleta de dados, ele se torna números, índices, né? Para fazer o trabalho preventivo. Há um acesso do Sereste nessas categorias mais específicas da saúde, da coleta de lixo, sob um trabalho preventivo e essa comunicação de informação junto ao SESMIT? Faz 2 anos, mais ou menos, saiu uma nota informativa, número 9, que é uma nota conjunta do Ministério da Saúde com o Ministério do Trabalho e Emprego, orientando os SESMITs a preencher as notificações de saúde do SUS. As notificações de saúde do SUS nada mais do que um sistema de informação onde a gente consegue acompanhar tudo que está acontecendo aqui, no nosso caso, que é estadual, no estado, no caso, do Ministério da Saúde, de forma nacional. Então, antes ficava apenas para o profissional de saúde da unidade de saúde. Porém, a gente sabe que nos SESMITs, muitas vezes, tem profissionais de saúde. Então, ele é um instrumento dos profissionais de saúde, mas quando o SESMIT é organizado com mais profissionais, não só o técnico de segurança, apesar que o técnico de segurança também pode fazer o preenchimento, mas aí, quando tem outros profissionais de saúde, ele é obrigatório a fazer o preenchimento, né? Então, é regulamentado por essa nota número 9. A gente pode deixar para que você coloque no site junto com a entrevista, né? Mas, assim, então a gente já tem um retorno de alguns SESMITs preenchendo e encaminhando para as secretarias municipais de saúde essas informações. É importante lembrar, assim, que o Sereste é um componente do SUS, então nós somos uma equipe de vigilância em saúde, mais especificamente cuidando da saúde dos trabalhadores, assim como tem a vigilância sanitária, a vigilância ambiental. E nós temos uma organização de rede nacionalmente, né? Então, o Sereste é um componente dessa rede. Todas as unidades de saúde, os SESMITs, hospitais, todos eles são parte integrantes dessa rede nacional de saúde do trabalhador e da trabalhadora, para que a gente consiga atender esses trabalhadores de maneira holística, né? Biopsicossocial, dentro da circunstância que ele precisa. Então, se esse trabalhador precisa de uma medicação, o SUS vai fornecer a medicação pela rede farmacêutica, então ela faz parte da RENAGE. Se ele precisa de uma reabilitação, por meio das equipes especializadas, fisioterapia e tudo mais, ele vai receber a reabilitação. Então, hoje, o SUS ele é descentralizado, então tem as esferas de tratamento, né? Municipal, estadual e nacional, e ela também faz com que esse trabalhador alcance o atendimento necessário na hora necessária. Isabela,
Dentro das políticas sanitárias, das políticas preventivas, nós acabamos de falar dos EPIs aí, né? Dos trabalhadores. Dentro da comunidade, há uma ação de distribuição de preservativo, de palestras sobre a relação sexual, todo um trabalho voltado à comunidade. Sim, normalmente dentro da rede, quem é mais próximo e normalmente executa essas ações são as unidades básicas de saúde, que é a atenção primária, que a gente chama, os postinhos que o pessoal conhece, né? SF, UBS. Então, como eles estão ali na ponta da rede, estão no dia a dia com a população, com os trabalhadores, então normalmente dentro das unidades eles acabam fazendo essas ações. Então, tanto quanto a orientação dos métodos de proteção, também fazem essa conscientização das formas, assim como a gente falou aqui, de contágio das doenças. Então, assim como a gente falou muito de rede agora, então nós todos estamos, né, trabalhando em conjunto para que possa fazer essa proteção da população, e normalmente as unidades básicas que estão mais próximas, né, que acabam executando essas ações. Então, até para quem tem dúvidas também, né, procurando uma unidade básica, que normalmente, né, no bairro, né, todo o território, né, tem, eles podem ter também essas informações, assim como disponibilizar também os métodos, né? Então, camisinha, tem orientação certinha, pode retirar de forma tranquila. Normalmente eles deixam no local de fácil acesso, né? Para a pessoa só chegar lá e realmente pegar, né? Então, dentro do SUS nós temos essa preocupação e normalmente as unidades que ficam mais próximas que executam essas ações mais específicas para a população. Então, Isabela, qual que é a época do ano, se tiver, que a incidência de contaminação aumenta mais? Olha, eu não diria uma época do ano específica, né? Normalmente é distribuído de uma forma uniforme. Uma cultura que fala assim, na época do carnaval, aumenta o índice, é isso mesmo? Não necessariamente. Uma coisa que eu acho que é até legal, até frisando do nosso tema, como nós estamos no Dezembro Vermelho e se fala mais a respeito do assunto, então normalmente nós pegamos mais casos nesse mês, mas porque as pessoas estão mais atentas ao tema. Então elas procuram unidade. Então aqui a gente está promovendo saúde, né? Então o pessoal que está ouvindo, eles já vão ficar com um tema a respeito. Então, se eles têm alguma insegurança, por que não fazer a testagem, né? Então, normalmente as pessoas procuram mais porque está sendo discutido o tema. Não necessariamente que tenha um mês específico em que as pessoas se contaminam mais. Então, normalmente eu estou ouvindo mais sobre o assunto, procuro a respeito, e aí, de forma natural, a gente acaba, às vezes, pegando mais casos muito por causa disso, o que é bom. Né? Porque às vezes a pessoa nem procuraria uma unidade por estar realmente ouvindo a respeito do tema, pensa a respeito, vou lá, testo e tem a oportunidade de ter o tratamento de saúde, né? Mas eu acho as campanhas também bem interessantes, porque como a gente está falando do Dezembro Vermelho, acaba que outros órgãos fora da saúde ajudam também na divulgação, eles promovem ações, né? Então, nas escolas é falado, nas empresas, farmácias. Então, é bem interessante, como a Isabela falou, o alcance é maior, então acaba que a gente tem... Chama atenção, né? Justamente. E você vê que até os órgãos públicos, eles têm as iluminações dos seus prédios da cor voltada à campanha, né? Isso. Daquele meio de referência, né? Para finalizar sobre esse assunto, porque nós vamos mudar de cor agora. Nós vamos sair do vermelho para o laranja. Mas finalizando o vermelho, os órgãos públicos, para você, Karine, os órgãos públicos, Ministério Público do Trabalho, Superintendência do Trabalho e Emprego, Tribunal do Trabalho e outros órgãos, eles colaboram, eles entram nessa campanha. Sim, hoje, assim, por muito trabalho, né, até da nossa coordenadora, Maria Madalena, e em conjunto com esses órgãos que cuidam da saúde dos trabalhadores, mas não são exatamente saúde, né, como o Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho e Emprego, existe, sim, um compartilhamento de informações.
e que eles ajudam tanto na cobrança, então quando a gente identifica algum lugar que não está tendo medidas preventivas em relação à saúde dos trabalhadores, eles ajudam a gente nessa cobrança, como também executam fiscalizações sobre o tema. Então, existe, né, uma norma regulamentadora número 9 que aborda sobre os riscos, né, e ele fala bastante do risco biológico. Então, a gente está falando de saúde, tem envolvido o risco biológico, e aí todas as empresas, as pessoas, os profissionais que trabalham com saúde e segurança dentro do trabalho, eles prestam atenção nessa norma regulamentadora, e caso ela não seja cumprida, exige sim um processo de trabalho. Isso nos ajuda na prevenção e no cuidado da saúde desses trabalhadores, né? Algumas empresas também fazem aquele período ali, cada um dá um nome, né? Mas geralmente chama de DDS, para falar sobre coisas que às vezes você não adquire no trabalho, mas você carrega para o trabalho, né? Então, existe sim, hoje a gente chama de uma rede, inclusive com esses órgãos, como eu comentei com você, essa nota técnica número 9 foi uma nota conjunta entre os dois ministérios, o Ministério da Saúde e o Ministério do Trabalho e Emprego, justamente pensando de colaborar um com o outro. Então, hoje é uma luta muito grande, a gente sozinha, né, uma andorinha não faz verão, como fala. Então, existe sim tanto acompanhamento dos órgãos fiscalizatórios, como também os sindicatos, né? Você representa um sindicato e tem dado um apoio, temos trabalhado junto e tem dado certo. Eu acho importante frisar isso, que esse trabalho compartilhado, tanto de informações como de ações concretas realizadas juntas. Então, isso é um benefício para a população, de cada um não falar uma língua, né, ou cobrar coisas diferentes. Então, existe sim um trabalho conjunto realizado entre todos os órgãos para evitar não só a questão, né, do dezembro vermelho e dezembro laranja, mas sim da saúde como um todo da população. Legal, existe um trabalho coletivo. Para finalizar o vermelho agora, Isabela, qual o hospital de referência para o tratamento da AIDS aqui em Mato Grosso do Sul, especificamente capital? Hospital em si, nós não tem o Hospital Dia, que normalmente ele fica muito voltado para essa questão da testagem, né, que a gente mencionou. Mas nós temos também os centros de referência no tema, como eu tinha mencionado, que é o IST-AIDS. Aqui nós temos, aqui na capital, mas em todos os municípios do estado, os maiores normalmente têm um centro específico, mas todos os municípios eles têm um local, seja uma unidade de saúde ou um hospital, em que eles usam como referência para o tema. Mas a questão, assim, como a gente fala, trabalho em rede, então em qualquer unidade que você for, por exemplo, uma unidade como uma UPA, uma unidade básica de saúde, você tem acesso, então, você chega, né, para fazer uma consulta, explica, olha, eu quero me testar. Normalmente você faz o teste em qualquer dessas unidades e, caso seja necessário, depois a unidade encaminha para o centro de referência específico, né, determinando conforme o município. Muito bom. Agora vamos mudar de cor. Nós estamos no vermelho aqui e agora nós vamos entrar no laranja, câncer de pele. E a primeira pergunta, o que é o dezembro laranja e por que ele é tão relevante aqui no Brasil? Tivemos recentemente, essa pergunta para a Karine e para a Isabela, mas antes de vocês responderem, só destacar que recentemente nós tivemos a COP30, onde foi um debate, um discurso sobre a sustentabilidade ambiental, social, falamos muito em clima, né? E a cada ano o clima ele vai se elevando, né? Altas calorias. E isso causa alguns impactos. E impactos na saúde é o próprio o câncer, né? Que tem se elevado muito a cada ano. E fica preocupante isso, porque eu trabalho na categoria que fica exposta que é a construção civil, no meu caso a construção civil pesada, trabalhadores ficam expostos ao sol de altas calorias e se não tiver um EPI adequado, um uso de protetor solar ou um uso de uma área de descanso, de vivência, ou intervalos, né, que ele possa
se proteger contra o sol ardente e também o uso muito de líquido, água, eleva esse risco da doença, né, do câncer de pele. Então, volto a perguntar para a Karine primeiro, o que é o dezembro laranja? Dezembro Laranja é um mês, né, para que a gente discuta as questões relacionadas à promoção e prevenção do câncer de pele. É uma bandeira principalmente carregada, né, pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Foi escolhido o mês de dezembro porque é o começo do nosso verão brasileiro, né? Então ele tem uma relação direta com a exposição ao sol. Lembrando que a gente precisa, sim, estar exposto ao sol, né? Ele faz com que o nosso corpo produza vitamina D, e isso ajuda na mineralização dos ossos, então, principalmente crianças, idosos, sofrem se não forem expostos ao sol, mas tudo a gente tem que fazer com uma certa cautela, né? Então, precisa, a prevenção, a gente se baseia na exposição no horário correto. Então, falando de uma maneira geral para a população, né? Evitar aquele meio do dia, que é o calor mais... O sol, uma exposição ao sol mais direta, né? O sol mais forte, mais próximo. Usar o protetor solar. O protetor solar ele não é considerado equipamento de proteção individual, mas ele é essencial, sim. Né? Para que a gente não sofra a parte danosa do sol. Mas a gente sabe que quando a gente fala de trabalhador, ele não pode escolher o horário que ele vai trabalhar, né? Então, ele vai estar, sim, exposto ao longo do dia todo. E aí, então, a gente sempre orienta. Apenas o protetor solar não adianta. Precisa, sim, ter proteção de cabeça com chapéu, mangas, né? Usar mangas, de preferência roupas que tenham bloqueio da radiação UV. Então, precisa de... Inclusive, como você bem ressaltou, porque além do problema de pele, a gente sofre nesse período com problemas de desidratação, né? Então, pessoas que trabalham ao ar livre, né? Os varredores, o pessoal da construção civil... o pessoal que trabalha na estrada, motoristas, né? Às vezes fala, não, eu tô dentro do carro, mas tá ali pegando sol no braço e tudo mais. Então, precisa tomar alguns cuidados justamente para não adoecer. Então, se você parar para pensar, a pele é o órgão maior do nosso corpo, né? Então, com uma extensão muito grande. Existe um mito também que apenas as pessoas de pele clara que correm o risco. Isso não é verdade, elas são mais propensas. Mas nós que temos a pele mais escura também precisamos tomar a proteção adequada, usar os equipamentos de proteção, passar o protetor solar para evitar essa exposição ao risco do sol. Mas ele é benéfico, é importante que a gente também se exponha ali, né? Depois das 4 horas da tarde. Então, um solzinho para que a gente produza a vitamina D. Nós precisamos do sol, mas com cautela. Com cautela, exatamente. Isabela, eu fiz uma pesquisa aqui, fiquei assim, bastante preocupado e assustado. O câncer de pele, o crescimento dele, né? Ele continua sendo o tipo mais frequente do câncer aqui no Brasil. E o câncer de pele representa hoje 33% de todos os casos de câncer no Brasil. Dentro desses índices elevados, as políticas públicas, ela, no seu ponto de vista como sanitarista, biomédica, tem que se intensificar mais as políticas públicas? Está faltando comunicação, o acesso às pessoas sobre esse risco de contaminação do câncer de pele? Então, é algo que está sendo mais discutido agora, né? E até você falou dos dados que é o mais frequente aqui no Brasil. Claro que tem o que a Karine mencionou. É o maior órgão do corpo, é o mais exposto, né? Então, realmente é mais fácil, vamos dizer assim, a questão do desenvolvimento da doença. E até trazendo aqui para o nosso estado e falando da relação com o trabalho, né? Então, como câncer relacionado ao trabalho, o de pele aqui no nosso estado realmente é o mais comum, ele é notificado, né? Então, realmente, apesar de ser um tema discutido, porém as pessoas ainda pecam um pouco na questão da prevenção. Claro que tem a questão, né, do esclarecimento, acho que aqui, né, a gente discutindo a respeito do assunto é uma forma, né, de propagar essas informações, e também tem a questão das mudanças climáticas, né, assim como você tinha mencionado. Então sempre existiu o risco,
Porém, nós sabemos que com as mudanças climáticas, né, acaba tendo a incidência solar está maior, de certa forma, né? Então, aumenta-se o risco. Então, isso também é algo que, de certa forma, ajuda a falar-se mais sobre a questão da doença. Quais os maiores desafios para conscientizar a população sobre o câncer de pele, principalmente os trabalhadores? Nós somos um país tropical, então as pessoas falam, não, mas eu estou exposto ao sol desde pequeno, isso não acontece comigo. Então, realmente, eu acho que a falta dessa informação que todos nós estamos expostos. Lógico que vai depender, né, da parte individual de cada pessoa. E porque também, geralmente, ela não aparece no momento da exposição. Então, todo câncer, ele tem ali uma latência, demora, né, um tempo para aparecer a doença como um todo. Então, por exemplo, um trabalhador rural, nós também somos um estado agropecuário, então existe aí os trabalhadores rurais como uma população-alvo. Ele, às vezes, trabalhou ali 30, 40 anos para que desenvolvesse a doença. Entendeu? E a falta de informação até e acesso. Então, a gente falou, né, quando estava falando de dezembro vermelho em relação ao acesso ao protetor solar, ao acesso a roupas com bloqueio, né, UV. Então, a gente precisa, assim, trabalhar muito de perto, entender quem é a nossa população de risco, né? Então, são essas pessoas que estão realmente expostas. Como uma população geral, a gente precisa escolher, ter essa conscientização de escolher o horário que eu vou me expor. Aquele que não tem como escolher, que é o trabalhador, optar em usar realmente as proteções. Então, como eu disse, nós trabalhamos em rede, eu acredito que essas unidades que estão falando sobre vigilância, sobre saúde do trabalhador, SESMIT e tudo mais, trabalhar mais diretamente com o próprio sindicato, né, que vai orientar esses trabalhadores, que não é algo só para agradar o chefe ou a fiscalização, mas que é a saúde da pessoa. E que às vezes ele pensa assim, eu sou uma pessoa jovem, eu sempre trabalhei no sol, não vou desenvolver, mas como eu disse, acontece muito tempo depois, 30, 40 anos, né, que vem a desenvolver esse câncer. Então, é sensibilizar, é falar mesmo, trazer essas informações, dar acesso, né, às questões, aos EPIs, equipamento de proteção, para essas pessoas que muitas vezes não teriam acesso, para que a gente possa realmente ter uma proteção mais efetiva como política pública, né? Hoje eu acho bem interessante, porque com o avanço da tecnologia, antes eram algumas pessoas que tinham essa informação. Então, hoje a gente consegue colocar em redes sociais, ou passa na televisão. As campanhas são importantes por causa disso, porque a gente fala sobre o tema e às vezes alcança pessoas que nós, trabalhando dentro do Sereste, não conseguiria alcançar, né? Dentro das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, EPI específico para a proteção desses trabalhadores expostos ao sol? Chapéu com aba, né, e roupa com manga. O equipamento principal. O protetor solar é sempre muito indicado, mas para ser considerado equipamento de proteção individual, ele precisa ter um certificado e os protetores solares não têm. É importante se atentar também para o valor desse protetor solar, né? Então, principalmente a mais que 40 fator de proteção para que realmente proteja de forma eficaz a pele desses trabalhadores. Fora o protetor solar, Isabela, existe algum líquido que repõe essas calorias e proteja esses trabalhadores que ficam expostos ao sol? Assim, o protetor solar, né, como substância, é a mais indicada, né? E essa questão de evitar a exposição ou bloquear de alguma forma, né? E uma questão também, a gente falando como política pública, de falar mais a respeito, também de dar esse conhecimento para esse trabalhador, para a população em geral, para também ter essa observação do próprio corpo. Então, normalmente, quando se vê, né, uma suspeita, né, você vê alguma mancha diferente no corpo, ou apareceu uma verruga, alguma coisa assim. Então, essa importância também da população estar munida desse conhecimento, de ter atenção ao próprio corpo. Opa, surgiu alguma lesão aqui na pele que eu não tinha, uma mancha, alguma coisa, para se procurar realmente uma unidade de saúde, né? Isso é sempre muito importante. Eu queria te perguntar sobre a questão dos primeiros sintomas, ou tanto externo como interno,
E qual que é o tipo de câncer de pele? Então, como tipo, normalmente a gente divide em o melanoma e o não melanoma. O não melanoma é o mais comum aqui no Brasil, são os que têm maiores índices. E quanto a essa percepção de sintomas, normalmente não tem aquele sintoma, sei lá, sentir uma febre, não é nesse sentido. É realmente ter atenção à questão de exposição. Então, normalmente são alguns anos, um período um pouco mais longo para ter o desenvolvimento da doença. Então, muitas vezes pode ser que o trabalhador, né, focando nesse público, já esteja até aposentado, onde ele vai realmente manifestar a doença. E essa atenção realmente a examinar a própria pele. Então, normalmente se manifesta como sintoma, né? Aparecendo alguma lesão que você não tinha, né? Isso o corpo inteiro, rosto, né? Membros, que geralmente são os mais expostos, né? Então, apareceu uma mancha que você não tinha, uma verruga. Então, normalmente, o sintoma seria o aparecimento de alguma lesão, né? Que normalmente a pessoa não tinha. Elevada, né? Ó, mancha mais elevada, que acontece descamação. Se porventura você tem alguma lesão, uma ferida, uma úlcera que não cicatriza por mais de 4 semanas, então ela também é um indicativo que pode ser uma lesão cancerígena, né? Procurar a unidade de saúde. Hoje, aqui no nosso estado, principalmente, é bem rápido o tratamento. Você consegue entrar na rede, né, de forma bem efetiva. Existe uma lei que, quando é câncer, você tem até 30 dias para fazer o exame, então é bem rápido mesmo. Então, a partir da primeira consulta, você vai conseguir fazer esse exame. E, como a Isabela bem falou, é a gente fazer essa anamnese em nós mesmos, né? Nós conhecemos o nosso corpo. Então, apareceu uma mancha com bordas irregulares, mais alta, tem descamação, ou alguma parte do seu corpo que não cicatrize, você não tem diabetes, então tá ali 4 semanas e nada, fazendo tudo, é um indicativo de câncer, então é necessário procurar uma unidade de saúde, porque antes for feito o diagnóstico, melhor prognóstico você tem, ou seja, melhor chance de alcançar cura, né? Então, apesar do câncer ser 30% de notificação em relação aos outros cânceres aqui no nosso país, como você colocou, ele também é um câncer com um tratamento muito efetivo. Então, você fazendo o tratamento no período certo, né, de forma apropriada, você consegue ter sucesso no tratamento e evoluir para a cura. Então, é muito importante as pessoas se atentarem para a observação da parte que fica exposta, principalmente ao sol, como aquela que não fica exposta. A gente pensa, não, vai ser só lobo da orelha, nariz e tal, são os mais comuns, braço, mas você observar o corpo como um todo e procurar a unidade de saúde para que seja feito o diagnóstico em tempo oportuno. E aqui eu tenho informação que, apesar de ser visível e tratável, que você falou, muitos brasileiros ainda demoram a buscar atendimento. E é onde, às vezes, a doença, né, ela fica incurável porque demorou a procurar tratamento. Isabela, aqui no Mato Grosso do Sul, tem algum hospital de referência do câncer de pele? Sim, nós temos o hospital de referência, que é o Hospital do Câncer de Campo Grande. Eles têm, claro, são N cânceres, mas eles têm um ambulatório de pele específico. Então, normalmente, a maior parte dos casos são tratadas no Hospital do Câncer. Mas assim, é igual a Karine mencionou, você procurando uma unidade de saúde que seja mais próxima de você, relatando, olha, apareceu essa lesão aqui, explicar certinho, o profissional de saúde vai analisar e caso realmente tenha a chance, né, esse risco de que se pode ser câncer, dentro da própria rede, você é encaminhado para o local específico, no caso seria o Hospital do Câncer. E no resto do estado, né, nós também temos outros hospitais, né, que são especializados em câncer, mas aqui em Campo Grande e também na região mais próxima, o Hospital do Câncer. Câncer é referência. Alfredo Abrão, isso. A grande ocorrência, Karine, de acidente de trabalho, afastamento, vamos falar assim, sobre a doença do câncer de pele? Como é uma apresentação tardia, o índice de afastamento pelo câncer de pele não é tão significativo para as pessoas que estão trabalhando na ativa, né? Quando aparece, geralmente acontece como a Isabela falou, já estão aposentadas. Mas sim, é uma doença relacionada ao trabalho. Então, se ela for identificada no momento que você está trabalhando, além das questões previdenciárias que você tem direito, né? Ele também vai gerar uma informação de saúde que aquele adoecimento aconteceu no
no seu trabalho, né? Então, o trabalho, para nós, é um determinante de saúde importante. Então, as pessoas, na verdade, saem de casa, ninguém quer, né? Ficar doente ou sofrer um acidente de trabalho. Então, a gente acompanha essas coisas que acontecem com alguma relação com o trabalho. É um olhar diferente da Previdência, nós temos esse olhar prevencionista em saber, assim, ó, realmente, as pessoas, por exemplo, o exemplo que você deu da construção civil, é uma população de risco, está exposta ao sol diariamente, então a gente precisa ter um olhar voltado para a prevenção nesse ambiente de trabalho. Será pausas mais longas, naquele momento maior do dia que tem mais sol? O que podemos fazer nesse ambiente de trabalho para diminuir o risco? Ter o fornecimento do uniforme de manga longa, fornecer um boné, um chapéu com aba, né, para proteger a orelha, enfim. Então, a saúde tem esse objetivo de realmente saber aonde essas pessoas estão adoecendo. Então, se você está na ativa, né, quem está acompanhando aqui o podcast, pode saber que realmente ele tem direitos relacionados ao trabalho. Ao trabalho. Que bom, você vê que o assunto é tão importante que a hora passa muito rápido. Eu queria agradecer a Isabela e a Karine por esse momento tão importante, desse diálogo sobre a prevenção do câncer de pele, que é o dezembro laranja, e sobre o dezembro vermelho, né? É o HIV. Agradecer a Sereste por ter mais uma vez participado aqui do nosso encontro semanal, levando informação à população e aos trabalhadores. E eu queria as considerações finais da Karine. Eu agradeço a oportunidade, nós do Sereste sempre estamos à disposição, né, para todos os convites, e porque a nossa intenção é essa, falar sobre saúde, divulgar informações, para que as pessoas possam, sim, conseguir, né, ter ações de prevenção e promoção da saúde onde quer que ele esteja, ele como usuário ou ele como empregador e trabalhador. Muito obrigada. Isabelle. Bem, obrigada a todos pela atenção, pelo bate-papo. Então, o nosso intuito realmente é propagar informações de saúde, né? Então, para nós é sempre um prazer, estamos disponíveis, né, para outros convites também, e sempre trabalhando pela saúde da classe trabalhadora. Obrigado, queria agradecer mais uma vez a Sereste, em nome da nossa coordenadora, Maria Madalena, pelo espaço, a disponibilidade e sempre disponível a debater esse assunto da saúde pública. Queria agradecer a todos e a todas e desejar boas festas, um Feliz Natal a todos e a todas.